Estamos de volta com o Mercado Now e há pouco falávamos do facto de Cristiano Ronaldo se despedir do Mundial de Futebol. Zé Nunes, o Rafael dizia que Ronaldo não deveria ter sido utilizado durante os 90 minutos. Qual é que é a tua opinião? Não, obviamente que a gestão deveria ter sido diferente, não só em relação a ele, mas em relação a vários jogadores da seleção. A questão de Gonçalo Ramos é absolutamente gritante, o Rafael tem toda a razão. Sabes quantos minutos fez Gonçalo Ramos em fases finais de europeus e mundiais com Roberto Martínez? 68 minutos. No último Campeonato da Europa e neste Campeonato do Mundo. E Roberto Martínez esgotar as substituições e ignorar completamente Gonçalo Ramos quando podia acontecer aquilo que aconteceu. É verdade que já aconteceu muito tarde, mas claramente ele encarou o jogo, particularmente na segunda parte, como um treinador de uma equipa pequena. E a verdade é que quando Portugal se agiganta, Portugal tem qualidade suficiente para ombrear com outras equipas do patamar da Espanha. Eu percebo que, olhando para o futebol fraquinho que a seleção tem com Roberto Martínez, que existisse a tentação de jogar num registro reativo. Mas até por aí, também, digamos que o escalamento da equipa não contemplava particularmente a questão do ataque rápido do contragolpe. Leão ficou no banco, por exemplo. E eu creio que aquilo que Martínez terá pensado é que uma equipa que tem muita posse de bola e que é preciso começar a travar desde o início da sua fase de construção, precisa de jogadores que pressionem. Evidentemente que Ronaldo não tem esses skills, nem é só pelos 41 anos, é porque nunca os teve. Quer dizer, é um jogador que tem outras características e que estão bem suportadas pelos números absolutamente estratosféricos que tem. Se Leão jogasse, eram dois a não defender. Eu percebo isso. Apesar de tudo, João Félix tem um compromisso diferente. E Pedro Neto fez um jogo muito interessante desse ponto de vista, do compromisso defensivo, da forma que, aliás, saiu completamente esgotado. Agora, quer dizer, esgotar as substituições e deixar de fora a possibilidade de utilizar Gonçalo Ramos apenas e só no prolongamento, como ele disse... Não faz sentido. Não faz sentido e eu até fico de alguma forma na dúvida se ele depois quereria utilizá-lo ou se não apostaria eventualmente nos penaltis. Quer dizer, não sei. E entretanto temos de avançar, mas olhando ainda para o futuro da seleção, até porque Jorge Jesus é agora o mais forte candidato a ser o próximo selecionador de Portugal. Confirmada a saída de Roberto Martínez da seleção, Jorge Jesus deverá ser o treinador contratado. O ex-treinador do Al Nassr, com passagens pelo Benfica e pelo Sporting, será, ao que tudo indica, o escolhido por Pedro Proença para assumir o cargo de selecionador. Aos 71 anos, Jorge Jesus prepara-se para abraçar um novo desafio na carreira. Neste novo ciclo em que a Federação se prepara para entrar, Jorge Jesus vai poder estar no Euro 2028 e no Mundial 2030, que Portugal irá coorganizar com Espanha e com Marrocos. Recordo que Jorge Jesus é um treinador livre no mercado, depois de ter deixado o Al Nassr no final da última temporada. Com o regresso da seleção a Portugal, o treinador vai reunir com Pedro Proença para discutir os termos do contrato. Zé Nunes, e parece-te que Jorge Jesus seja o homem certo para tirar partido desta seleção, deste grupo de jogadores? Acho que é uma excelente notícia. Acho que com Jorge Jesus a seleção vai jogar um futebol que não tem nada a ver com o futebolzinho de Roberto Martínez, que, enfim, durante estes 3 anos e meio castrou a equipa. Eu acho que não há outra forma de o dizer. Repara que, e já agora faço o link entre aquilo que há bocadinho estava a dizer e aquilo que está tudo ligado, agora é um facto. Vou dizer que é a gestão dos recursos humanos, a dinâmica coletiva, é um desastre. É um desastre. Quer dizer, para bem, ele nunca se preocupou em arranjar zonas de conforto para os jogadores que ele considera, e nós também, importantes na equipa. Repara como Bernardo Silva foi completamente penalizado, eu diria até queimado, pelo treinador durante este campeonato do mundo. O Bernardo quase perdeu a nacionalidade depois do primeiro jogo. Exatamente, e viu o estado de ansiedade em que ele entrou ontem.
Quer dizer, era um jogador que estava muito estressado. E começou logo a cometer faltas também. Pronto. E, quer dizer, um jogador daquela importância. Eu sempre defendi que a seleção, quer dizer, eu não sou selecionador, não sou treinador, mas tenho direito a ter uma opinião como observador e comentador que sou. E acho que a seleção teria muito mais rendimento a jogar num 4-4-2 losango com 2 avançados, Gonçalo Ramos, João Félix, ao lado de Cristiano Ronaldo. As tais zonas de conforto, ele não arranjou nem a Bernardo Silva, nem a Cristiano Ronaldo, geriu muito mal a equipa. Ontem as substituições, quer dizer, uma foi por motivos de força maior, e estou a falar de Nuno Mendes, não é? Mas, na verdade, quer dizer, nada funcionou. Em relação ao Jorge Jesus, é uma experiência nova aos 71 anos, nunca treinou uma seleção, é um fanático do trabalho diário e, portanto, quer dizer, há todo um novo mundo que se vai abrir. Só que eu acho que a qualidade de jogo que ele apresenta, o impacto que ele tem nos jogadores, o rendimento que ele consegue extrair dos jogadores, exatamente a antítese daquilo que Martínez não fez, tanto na seleção portuguesa como na seleção belga, permitem-me pensar que, e termino como comecei, que é uma excelente notícia para o futebol português e para a seleção nacional. E há aqui 2 jogadores, pelo menos Rafael, com os quais Jorge Jesus tem lidado muito nos últimos tempos, não é? Depende do que acontecer a Cristiano Ronaldo, naturalmente. Mas Ronaldo não se despediu ainda dos europeus. Não, vamos ver o que é que acontece. Ele, como disse, no final ou durante o último europeu, disse que seria o último europeu, mas agora foi mais enigmático, disse apenas que era o último mundial. Exatamente, não queria tomar decisões de cabeça. Vamos ver o que é que acontece. Mas, de qualquer forma, eu acho que o aspecto a valorizar deve ser a capacidade de Jorge Jesus potenciar os jogadores pelos sítios onde passa. Mais isso do que propriamente ter trabalhado com João Félix ou Cristiano Ronaldo. Lá está, até porque em relação a Cristiano Ronaldo há muitas dúvidas sobre aquilo que vai acontecer em relação ao futuro. Eu acho, a primeira boa notícia é a saída de Roberto Martínez, desde logo, para a seleção portuguesa. Acho que fez um trabalho muito abaixo do exigível, independentemente daquilo que ele diga do registro de 45 jogos. Enfim, quando interessou, ainda que tenha conquistado a Liga das Nações, no Campeonato da Europa e no Campeonato do Mundo, o rendimento foi muito aquém do exigível. Segundo ponto, ainda antes de ir a Jorge Jesus, acho que Roberto Martínez, independentemente das críticas que acabei de lhe fazer, acho que foi mais elegante na saída do que propriamente Pedro Proença na sua mensagem, que não deixou qualquer palavra não fez qualquer ao referência selecionador nacional. E, por aquilo que se sabe, Roberto Martínez foi sempre profissional. Não deixou, mas ao dizer que o grupo ficou aquém do esperado, acaba por atribuir essa responsabilidade. Houve claramente um tom crítico. Não sei se Pedro Proença ainda vai falar de Roberto Martínez, provavelmente vai, mas a primeira nota acho que não é muito elegante por parte de Pedro Proença. Em terceiro lugar, acho que Jorge Jesus, olhando para os nomes que poderiam vir a treinar a seleção portuguesa, parece-me o mais lógico, parece-me a melhor escolha, também justíssimo para a carreira de Jorge Jesus. Obviamente é um desafio diferente de treinar a seleção nacional e a capacidade no treino e de potenciar os jogadores é aquilo que é mais reconhecido a Jorge Jesus, a sua capacidade tática. Aqui é um desafio diferente porque Jorge Jesus não vai treinar todos os dias com os seus jogadores, vai ter janelas temporais muito curtas, depois chegam as janelas mais longas no Campeonato da Europa e no Campeonato do Mundo mais à frente. Mas à primeira vista parece-me uma boa escolha e parece-me claramente um salto em relação à qualidade do treinador. Muito bem, ainda temos aqui alguns temas. Olhamos agora para Jakub Kaminski, já está em Portugal para assinar pelo Benfica. O extremo polaco, que jogava no Colónia, da Alemanha, aterrou no aeroporto de Tires, em Cascais, por volta da 1 da tarde de ontem. Viajou com a família e com o empresário a partir da Polónia. À espera já estava Mário Branco, diretor-geral do futebol do Benfica. Questionado pela nossa equipa de reportagem, Kaminski não fugiu às perguntas, disse estar pronto para mostrar as qualidades que tem, realçou que está muito feliz por vir para Portugal e sublinhou também que o Benfica é um grande clube. Vai agora fazer exames médicos antes da assinatura do contrato. Será, entretanto, apresentado oficialmente. Expectativas, Rafa, para Kaminski? O Kaminski é um jogador que traz um perfil relativamente diferente do Sheldrop. O Gonçalo Feio, que o conhece bem, falou há pouco tempo para o Record, falando da verticalidade, de ser um jogador que gosta de atacar o espaço. Fez ali até algumas comparações com o Pietuzewski, extremo do Porto, também se destacou nesta segunda metade da temporada. Portanto, são dois perfis diferentes entre o Kaminski e o Sheldrop. Falta saber se o Sheldrop vai de facto ficar ou não no Benfica, e até é um jogador que se está a valorizar no Campeonato do Mundo, como vimos até no último jogo da Noruega frente ao Brasil, em que o Sheldrop foi uma das figuras da partida. Portanto, falta saber que estatuto terá o Kaminski, também estará dependente daquilo que for o futuro do Sheldrop, naturalmente, mas sobretudo
o Benfica acho que acaba por resolver aqui duas questões que eram essenciais numa primeira fase do mercado, ou seja, resolveu a questão do central com a vinda do Lenglet e perante a saída de Otamendi, havendo ainda naturalmente indefinição em relação, por exemplo, a António Silva, e dá também, confere aqui alguma profundidade na posição de extremos que, sobretudo nesta fase inicial da temporada, o Benfica está bastante carenciado, porque se olharmos já à Prestiani, que nem sequer pode jogar agora nesta segunda pré-eliminatória da Liga Europa. Bruma é um jogador que me parece que vai contar pouco. O Sheldrop está no Campeonato do Mundo. O Tiago Gouveia também não me parece que conte. Portanto, o Benfica tinha aqui um problema de profundidade nestas posições. E são dois problemas que o Benfica consegue resolver antecipadamente. Ainda faltam alguns dias para o arranque oficial da temporada, portanto, à primeira vista, o Benfica conseguiu resolver as duas principais dores de cabeça. É um jogador, Zé Nunes, de rendimento imediato, Kaminski? Sim, é um jogador que se destacou à frente do Colónia e no campeonato alemão. Não tem números fantásticos, é preciso dizer. 7 golos, 3 assistências, particularmente as assistências, não acho seja um número extraordinário, quando comparado, por exemplo, com Javier Arribas. Estamos a falar de coisas completamente diferentes. Um é destro, outro é canhoto, um joga na Bundesliga, o outro na segunda Liga Espanhola, mas de qualquer forma, marcar 26 golos como Arribas marcou é espantoso. Não sei se a questão dos alas está fechada no Benfica, vamos esperar para ver, porque para além do mercado que se pode abrir para Sheldrop, há as questões de Prestiani e Luque Bacchio. E se Luque Bacchio sair, o Benfica claramente precisa de um ala esquerdo, de um ala canhoto. Portanto, vamos esperar para ver. Acho que o Benfica se está a movimentar bem, de forma criteriosa e cirúrgica, em silêncio. Conseguiu primeiro a contratação daquele jovem Gabriel Índio, depois resolveu a questão da liderança no eixo defensivo com a contratação de Lenglet. Agora este internacional polaco, de 24 anos, que é um jogador muito disponível física e mentalmente para o jogo, corre muito. Jogador, como dizia o Rafael, mais vertical do que Sheldrop, que gosta mais de serpentear. É um jogador que correu, o terceiro jogador que mais correu na Bundesliga, mais quilómetros fez na Bundesliga na época passada, e o segundo que mais sprints também fez. É evidente que, quer dizer, temos que ver como é que as coisas funcionam com bola, senão ia para o atletismo. Mas onde eu queria chegar é que acho que o ciclo de contratações do Benfica não vai fechar ainda. Vamos ver a questão do se há ou não outro ala, se há outro não central, em função de António Silva. A questão do médio defensivo, tem-se falado em aqui Fernandes, e do guarda-redes, que eu continuo a achar que o Benfica está a trabalhar nesse dossiê, mas saberemos nos próximos tempos. E, entretanto, olhamos para Yulmand, até porque o Atlético Madrid prepara-se para fazer uma nova proposta pelo jogador. O clube espanhol viu rejeitada uma primeira proposta de 30 milhões de euros, mais 5 por objetivos, e prepara-se agora para subir a parada. Segundo o jornal Record, a nova oferta vai ser de 35 milhões de euros como valor base, mais 5 por objetivos, e vai ser recusada. Segundo a mesma notícia, a posição do Sporting é clara e não vai mudar. Yulmand só sai por 40 milhões de euros fixos, mais 5 por objetivos. Por isso, qualquer proposta abaixo deste valor vai ser recusada. O Sporting entende que está salvaguardado, não só porque há mais clubes interessados em Morten Yulmand, como também pela situação financeira confortável que o clube atravessa. O jogador está a acompanhar a situação com relativa tranquilidade, face à promessa que recebeu do Sporting, que sairia por 40 milhões de euros. Zé, e faz sentido o Sporting não facilitar aqui a saída de Yulmand e não baixar o valor? Sim, isto é um processo negocial. Quer dizer, isto não é o mesmo que comprar tapetes em Istambul, mas em todo o caso o Atlético de Madrid começa por baixo e acredito que vai acabar nos 40 mais 5. Eu estou convencido que isto vai mesmo acabar nessa base, e acho que o Sporting, se tem esse acordo tácito com o capitão, situação que implica duas coisas, ou que implicou duas coisas. Uma foi garantir a continuidade da Yulmand durante a temporada que findou e não ver o Sporting ficar privado de dois jogadores tão impactantes como eram Gyökeres e Yulmand ao mesmo tempo. Outra foi dar um sinal ao mercado de que Yulmand está relativamente barato. E o Atlético de Madrid está a tentar, obviamente, que ele fique ainda mais barato. Acho que o Sporting não vai cair dali abaixo.
e que, não estando à espera de uma novela tipo Gyökeres, acho que, enfim, mais cedo ou mais tarde, será mesmo esse o valor, 40 mais 5. O próprio Yulman não quer uma novela tipo Gyökeres, Rafael, não é? Mas como é que fica o Sporting sem Morten Yulman? Vai ser muito difícil substituir o Yulman no que toca à sua qualidade, sendo certo que o Sporting avançou cedo também para essa tentativa de substituição, com a contratação de Altimira e Silas Henderson, que provavelmente será mais alternativa a Altimira do que titular. Mas é difícil, porque o Yulman, para além de toda a qualidade, e é um dos melhores médios defensivos que eu vi jogar aqui em Portugal nos últimos anos, a verdade é que, para além de toda a sua qualidade, e é um jogador extremamente completo, não só no momento defensivo, mas também com bola, também tem que ver com a sua liderança. É o capitão de equipa e poderá aqui criar Há bocadinho estávamos a falar, lá está, do Lenglet, que veio para liderar a defesa para substituir Otamendi. No caso do Sporting e Yulman, também ficamos aqui um bocadinho sem saber quem será o verdadeiro líder de balneário do Sporting na próxima época. Portanto, há aqui dois fatores, não é só o fator futebolístico, mas há uma coisa, pelo menos, que aparenta estar a ser bem feita, é que o Sporting já estava preparado para perder os jogadores, já era um segredo mal guardado que Yulman iria sair esta temporada, e nesse sentido o Sporting avançou cedo para a contratação de dois jogadores que podem ocupar essa posição, e acredito de resto que o negócio vai ser feito muito em breve. Acho mesmo que não vamos ter propriamente grande novela, como aconteceu com o Gyökeres, mais semana, menos semana, mais dia, menos dia até, e hoje a marca noticiou que o Atlético quer mesmo fechá-lo depressa para tê-lo no dia, na segunda-feira, em que o Atlético arranca a pré-temporada. Mais milhão, menos milhão acaba por fazer parte do negócio. Parece-me que no fim de contas, até porque não é propriamente um valor super expansivo quando falamos da qualidade de Yulman, os 40 mais 5, e olhando para o histórico do Sporting, olhando para a forma como Frederico Varandas negocia, quando já foi taxativo a dizer é por este valor ou não sai, parece-me que mais tarde ou mais cedo o Atlético se vai chegar à frente com os tais 40 milhões fixos, mais os 5. E agora olhamos para outro jogador, também ainda do Sporting, mas Francisco Trincão vai receber no Al-Ahly um salário 4 vezes superior ao que recebia no Sporting. Segundo o jornal Record, o avançado ganha atualmente 2,5 milhões de euros líquidos em Alvalade. Na Arábia Saudita vai receber cerca de 4 vezes mais. Trincão vai assim assinar o contrato de uma vida, válido até 2030. O Sporting e o Al-Ahly, clube onde Rui Pedro Brás é diretor desportivo, estão muito perto de chegar a um acordo para a transferência do jogador de 26 anos. Trincão deverá sair por um valor abaixo dos 50 milhões de euros. Recordo que a cláusula de rescisão é de 60 milhões. As próximas horas vão ser decisivas para que fique fechado o negócio que está a ser conduzido por Jorge Mendes. Zé Nunes, estamos a falar de facto de uma diferença de salário substancial, não é? Falamos de 4 vezes mais, mas faz sentido nesta fase da carreira e com 26 anos Trincão ir para o Al-Ahly? Pois, nós estamos habituados a ver Trincão evoluir nos relevados há muitos anos, mas só tem 26, como tu disseste. É uma opção. Muitos jogadores normalmente têm idades mais avançadas que lá vão parar, e há outros jogadores que até fizeram um trajeto contrário e começaram muito cedo na Arábia Saudita e depois regressaram ao futebol europeu já com as contas bancárias bastante aconchegadas, vamos dizer assim. Portanto, cruzando as duas situações, eu acho que Trincão tinha com certeza hipóteses de jogar num clube importante do futebol europeu, acabou por optar por esta situação. Creio que enfim, as diligências de Rui Pedro Brás também poderão ter tido influência nesta situação. Em relação ao Sporting, é um fim de ciclo de uma equipa que durou 5, 6 anos. Alguns dos jogadores que estão a sair são tricampeões e, portanto, é bom não esquecer, peço desculpa, bicampeões, mas é bom não esquecer que não sei se não há jogadores que estão no Sporting que foram campeões com Ruben Amorim e depois voltaram a sê-lo com Rui Borges. Há um número bastante alargado de jogadores nessas circunstâncias. Quaresma. Há vários. Sim, há vários. Trincão não sei se já lá estava num primeiro momento, francamente não consigo recordar. No primeiro não, o Trincão não. Mas achas que é mesmo uma questão de opção nesta fase da carreira? Eu acho que há várias situações que concorreram para isto, vou ser muito rápido. O Sporting não teve uma época boa, começou mal, perdeu a Supertaça, terminou pior, perdeu a Taça de Portugal para o Torriense.
E a partir daí eu acho que o Frederico Varandas empreendeu que era um fim de ciclo para alguns jogadores que foram nucleares e centrais no Sporting, mas que está na hora de saírem. Rafael, não deixa de ser uma baixa de peso, a par de Yulman, não é, que acabámos de falar. Sim, é uma baixa de peso, mas é uma venda muito significativa. Não é só importante para o Trincão, 50 milhões de euros por Trincão, parece-me, se o Sporting vier a receber 50 milhões de euros, parece-me um excelente negócio, um jogador que está provavelmente na fase em que, se o Sporting quiser transferi-lo e arrecadar um bom valor, parece-me que é esta época. Eu tenho dúvidas, embora já tenha sido apontado a alguns clubes, tenho dúvidas que o Trincão conseguisse ser uma peça importante num clube de topo europeu. Já lá esteve numa outra fase da carreira, é certo, mas também não sei até que ponto a passagem pelo Barcelona, pelo Wolverhampton, também não condiciona um bocadinho a forma como os tubarões europeus olham um bocadinho para o Francisco Trincão. Mas, enfim, é importante para toda a gente, parece-me, numa altura em que o Sporting está em processo de renovação no plantel. Muito bem. Rafael Soares, José Nunes, obrigada aos dois. Obrigada também a si, que esteve desse lado durante este Mercado Now, que regressa a partir das 4. Agora, jornal, só hora de almoço com a Janete Frazão. Até já.